família! Hoje vamos falar sobre alimentos orgânicos. Tem diferença? Tem diferença. É melhor comer um alimento orgânico ou não orgânico? Vamos falar sobre isso hoje. Primeira coisa, o que é um alimento orgânico? O que é uma maçã orgânica? Ser orgânico ou não orgânico refere-se à técnica de produção. Então não é um termo químico real, né? Porque na real todos os alimentos são orgânicos. Senão não é alimento. Mas vamos lá. Um alimento orgânico ele é produzido sem adição de químicos inorgânicos, né? Você pode adicionar químicos orgânicos, mas inorgânicos não. Então não tem adubo inorgânico, não tem, mas tem adubação. Não tem adubo inorgânico, não tem pesticida, não tem inseticida, nada inorgânico. Você pode ter essas coisas orgânicas, mas não tem nada inorgânico. Então, não tem só químicos, né? É normal aqui no Brasil a gente tem muito pesticida. É absurda a quantidade de pesticida que é permitida em um alimento, né? Por quê? Porque produz mais, né? Então faz sentido usar bastante pesticida, faz sentido usar bastante adubo inorgânico. Mas isso gera uma deficiência de nutrientes para os alimentos. Vamos lá. O que faz a digestão no mundo, no planeta, são bactérias. Bactérias fazem a digestão. Isso vale para organismos vivos, né, vertebrados, né? Então a gente tem muita bactéria no intestino para fazer a digestão, e isso também vale para o solo, né? Quando a gente joga um material no solo, cai um material no solo, sei lá, um pedaço de madeira, aquilo não vai sumir sozinho. É preciso bactérias para pegar todos aqueles nutrientes e devolver para o solo. Isso também vale para o intestino, né? E um pedaço de ferro, sei lá, um pedaço de qualquer coisa, de carne, um animal morto, é preciso bactérias para dissolver aquilo. E quando a gente está numa produção de larga escala, uma produção convencional, uma produção de não orgânicos, os alimentos são colocados todos um muito perto do outro, e só um tipo de os alimentos, as plantas, né? Isso, por exemplo, tomate. Aí tem lá uma plantação de tomate. Tomate. E é muito perto, e isso gera muitas doenças para as plantas, né? Então vai dar bactéria nas plantas, vai dar bicho nas plantas, vai dar insetos. E aí eles vêm com o quê? Com inseticida, para poder deixar a planta saudável. Sem essas coisas, e ela produz mais, e realmente produz muito mais, por isso que são baratos, produz muito mais, só que também matam essas bactérias, né? E aí o solo empobrece, por quê? Porque aí eles vêm com adubo inorgânico, mas o que acontece? Não tem bactérias no solo, não tem bichos, mas também não tem bactérias no solo, e esse solo, ele começa a não renovar os nutrientes do solo. E aí o solo empobrece, e aí a planta está ali consumindo os nutrientes do solo, não vem mais nutrientes, e aí os alimentos que aparecem lá são bonitinhos, são perfeitinhos, redondinhos, brilham, mas eles não têm nutrientes, não tem tantos minerais, não tem tantos ferro, não tem tanto alumínio, não tem cobre, não tem porra nenhuma. E isso empobrece muito o produto final. Ele nutricionalmente é muito pior, tem muito menos nutrientes. Então os alimentos que a gente come hoje têm muito menos nutrientes do que os alimentos orgânicos, os alimentos que eram feitos há 100 anos atrás, por exemplo. Porque o solo empobrece. Na hora que você joga pesticida no solo, o solo vai ficar mais produtivo, fica mais produtivo, porque não tem mais nada comendo aquilo. Só que não tem mais nada comendo, a cadeia alimentar fode, e aí não tem nutrientes no solo. Então, não só a questão dos pesticidas, que é muito danoso para o nosso organismo. Hoje a gente sabe que um brasileiro médio consome cerca de 4,5 litros de pesticida por ano. É muita coisa.
E isso causa câncer, isso causa Alzheimer, causa um monte de coisa. E nos alimentos orgânicos você não encontra esse tipo de coisa, né? Mas a principal diferença entre um alimento orgânico e um não orgânico, além do preço, é a quantidade de nutrientes que você encontra nesses alimentos, que é muito menor. Então, se você tem a disponibilidade de comprar só orgânicos, vai ser muito melhor, porque aqueles alimentos vão estar ricos em nutrientes. E aí você vai precisar comer menos para poder alcançar a mesma quantidade de nutrientes, a mesma saúde, né? E sobre a diferença de valor, ela é justificável porque não orgânicos produzem muito mais. O custo de produção de não orgânicos é muito maior, é muito menor. Produz-se muito mais por terra, assim, por hectare, né? Produz-se muito mais. E quando você tem um alimento não orgânico, não pode ser assim, juntinho. Tem que ser mais espalhado, né? Então, se para um pé de laranja, por exemplo, você precisa de uma distância de, sei lá, 5 metros para ser orgânico. E um não orgânico você consegue em 2 metros, né? 2 metros cada pé de laranja. E aí, não são esses valores, tá? Mas é um exemplo. E aí, você vai produzir muito menos. E dentro disso, tem várias técnicas. Então, dá muito mais trabalho produzir não orgânicos. E eles são feios, porque são naturais. São bem mais feios, são meio deformados e tal. E quando você coloca isso na prateleira do mercado, as pessoas não compram os orgânicos porque são feios. Eles não compram porque são feios. E os não orgânicos, eles são muito mais bonitinhos. Mas hoje existem feiras de produtores orgânicos. E nessas feiras você encontra valores que são no máximo 10% ou 30% mais alto do que se encontra em mercados e em feiras comuns. Então, a diferença de valor de um orgânico para um não orgânico, hoje em dia, é muito pequena. Então, diferença de valor não é desculpa, né? E outra coisa, é saúde, é produtividade que você ganha, né? Porque vai ter muito mais nutriente e seu corpo vai funcionar muito melhor. Então, o que você perde em dinheiro, digamos assim, você ganha em saúde, você ganha em tempo de vida. Então, você tem as compensações, né? E sem contar que você não vai ter Alzheimer, não vai ter câncer, né? Então, é muito mais produtivo, né? Em questão de performance mesmo, porque eu penso muito em performance. Você comprar só alimentos orgânicos. Hoje eu não vivo de orgânicos porque eu não tenho acesso a nenhuma feira de orgânicos, né? Eu moro em Budas Artes, deve ter um monte de feira de orgânicos, mas eu não tenho acesso porque eu tenho uma vida muito agitada e não dá pra mim parar pra comprar minha comida, né? Mas se eu pudesse, eu compraria só orgânicos. Mas não é o momento agora, não é a realidade que eu tenho agora. E dá pra viver com não orgânicos, mas perde-se performance, perde-se em qualidade de vida. E é isso aí, falei muito, não falei nada. Gratidão.